Apocalipse 2, a partir do verso 12. Vamos, então, ler essa porção das Escrituras e depois podemos meditar nela e aprender aquilo que ela tem a nos mostrar e nos ensinar. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar mais uma vez? Senhor bendito, que a tua palavra, mais uma vez, seja alimento para a nossa alma, fortalecendo a nossa fé, para que possamos viver de acordo com a tua vontade. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos já visto algumas semanas essa nossa terceira exposição nessa série. Então, os irmãos já devem estar familiarizados com aquilo que eu tratei em todas as introduções sobre como devemos lidar com o livro de Apocalipse, tendo em conta o seu contexto, escrito pelo apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, a igrejas que estavam debaixo de perseguição, debaixo de ameaça, principalmente por causa do Estado. Nós estamos falando aqui do primeiro século, final do primeiro século, o imperador Domiciano, ele está impondo uma severa perseguição à igreja, e nesse momento, diversos lugares, as províncias, estão passando problemas sérios, e a Ásia Menor, onde essas igrejas se encontram, é um lugar onde a perseguição é mais intensa. O título dessa mensagem é Cartas do Senhor, que é o título da série, chamado para a firmeza doutrinária e moral. Pode passar um slide, por favor? Só para nós recapitularmos a posição da cidade de Pérgamo. João está em Patmos, a primeira carta foi a Éfeso, a segunda a Esmirna. Essa é a terceira carta que o apóstolo envia, ele envia para Pérgamo, seguindo esse roteiro, até chegar à última das cidades que o Senhor Jesus Cristo o comissiona a escrever. Que cidade é essa? Pérgamo não tinha a importância comercial que Éfeso e Esmirna tinham. Éfeso e Esmirna estão próximos do mar. Naquele tempo era estratégico devido aos portos. Pérgamo está mais para dentro do continente, por isso não tem essa importância comercial. Mas Pérgamo tem importância política. Pérgamo, naquela época, era a capital da província da Ásia Menor, e ela servia para poder controlar todo o Oriente. O Império usava Pérgamo para dali controlar o Oriente, a parte oriental do Império. Pérgamo foi a primeira cidade na Ásia a ter um templo construído exclusivamente para a adoração do imperador e de Roma. Esse templo foi construído muito tempo antes da carta, que foi escrita aqui no Apocalipse. Esse templo foi erguido 29 a.C., um templo erguido para a adoração de César, ou de quem estivesse na posição de imperador, que aí é o César daquela época, e da deusa Roma. Era assim que o império era chamado em Pérgamo. Enquanto em outras cidades, a lealdade ao império era renovada anualmente, e nós vimos isso semana passada, quando estamos a carta a Esmirna, onde um culto, uma celebração anual era feita para que o imperador fosse reverenciado como um tipo de divindade, e isso era o sinal de ser leal ao império. Em Pérgamo isso não acontecia uma vez por ano. Em Pérgamo isso acontecia todo dia. Todo dia em Pérgamo era queimado incenso em homenagem ao imperador. Inclusive existia uma classe sacerdotal exclusiva para manter esse culto funcionando todos os dias do ano ao Império Romano e a divindade tida como imperador e a própria Roma. Além disso, era uma cidade que possuía muitos outros cultos pagãos, Zeus, Atenas, Asclépio. Por exemplo, o altar de Zeus,
estava nessa região, ele tinha a forma de um trono. Alguns estudiosos, inclusive, acreditam que quando João diz o trono de Satanás está aí, provavelmente João está se referindo ao trono que é o altar de Zeus, porque esse era o altar pagão mais conhecido da região. Todo mundo conhecia como o altar do culto ao paganismo, onde adorava-se então as divindades, e Zeus era tido como o maior delas na mentalidade greco-romana. A cidade tinha um deus próprio. E tão incrustado que estava nessa cidade a ideia de culto às divindades, ela tinha um deus próprio, que era o deus Asclépio. Está aparecendo aqui? Esse é o templo erigido, uma réplica, obviamente, né? O templo erigido a Roma, mas o imperador era adorado, mas tinha espaço para os outros deuses embaixo. Aquela ali é a imagem de Asclépio. E por que está aqui o símbolo da medicina? Porque o símbolo da medicina, que é essa serpente enrolada nesse cetro, vem de Asclépio. Ele era conhecido como o deus serpente, o deus da cura. O templo de Asclépio era um templo onde havia diversas serpentes pelo chão. As pessoas deveriam vir se deitar sobre as serpentes, porque eles acreditavam que o toque daquelas serpentes curavam as pessoas. Então, Asclépio era a divindade da cidade, e essa ideia de Deus serpente estava muito presente na mentalidade daquelas pessoas ali na cidade de Pérgamo. Dessa cidade também se destaca o pioneirismo em usar, naquela época, a tecnologia mais avançada para a escrita, que era o pergaminho. A palavra pergaminho vem de Pérgamo. Lá foi o primeiro lugar onde foi usado esse material à base de pele de animais para escrita, inclusive com uma biblioteca enorme, que foi depois transferida futuramente para o Egito, já por Cleópatra, muito tempo depois, mas era uma biblioteca que era importante, que estava em Pérgamo. A igreja de Pérgamo, então, está plantada nessa cidade, que é uma cidade importante em termos políticos, que é conhecida como o lugar onde habita o próprio Satanás. A descrição é de o trono dele está ali. É um lugar difícil para ser um servo de Jesus Cristo, e esses irmãos estão ali, e o Senhor da igreja escreve a eles por meio de João, querendo tratar de questões importantes, encorajá-los e também ajudá-los a se arrepender daquilo que eles têm feito contrário à vontade de Deus. Como em todas as outras cartas, a estrutura é muito definida. Primeiro, Jesus Cristo se apresenta. E a apresentação de Jesus Cristo como autor da carta, ela é específica para tratar de cada cidade, de cada igreja. E perceba como no verso 12, Jesus se apresenta pela escrita de João. Ao anjo da igreja, como nós vimos, o anjo da igreja era uma referência ao mensageiro, ao pastor da comunidade. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes. Na cultura romana, a espada era um símbolo de poder, é um símbolo de autoridade. Roma era considerada como tendo o poder da espada sobre a vida e a morte. Então, o Estado romano, o Império, tinha esse poder que era simbolizado pela espada. E essa era uma figura muito conhecida, em especial na capital da Ásia Menor. Essa figura era muito conhecida. A igreja de Éfeso, então, nós vimos anteriormente, 2 semanas atrás, Jesus havia se apresentado como aquele que conduz a igreja. Na igreja de Esmirna, ele se apresenta como o Deus eterno, o Cristo vitorioso, devido à perseguição que Esmirna sofria. Mas para a igreja de Pérgamo, Jesus usa uma figura diferente. Ele se apresenta como juiz, como aquele que julga e executa juízos. Por isso que a espada tem 2 gumes. Ele tanto julga, como ele executa o juízo daquilo que ele observou dentro do seu povo e na região naquele estão em volta do seu povo. Vai aparecer aqui um verso, que é Apocalipse 1,16. Veja com atenção como essa figura estava presente na imagem do Apocalipse, inclusive antes das cartas, e agora João repete na carta a Pérgamo. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. É a figura de um juiz, aquele que observa tudo, tudo conhece e separa a sua igreja, o seu povo, daqueles que de forma rebelde e impenitente resistem à sua palavra e executam esse juízo por meio desse símbolo que é trazido aqui da espada, e é isso que Jesus se apresenta.
O procônsul de uma cidade romana, ele tinha a espada como símbolo do julgamento. Então, eu creio que o que João está lembrando naquela igreja, quando ele retrata Jesus dessa maneira, inspirado pelo Espírito, é que a igreja deve temer a espada de Cristo mais do que a espada de Roma. Roma tem a espada para julgar os homens nessa vida, mas Cristo tem a espada que julga os homens para a eternidade, que traz a avaliação que vale mais, que é eterno. Jesus esquadrinha a intenção do coração, ele emite juízo sobre a igreja, que cede muitas vezes diante de superstições, do paganismo. Jesus Cristo tem poder sobre a vida e a morte. Ele, de fato, tem o poder sobre a vida e a morte, não um poder temporário como da igreja, como do Império Romano. Essa apresentação, mesmo breve, ela tem diversas implicações com essas que eu apresentei aqui, e tem pelo menos duas aplicações que nós precisamos levar em conta antes de prosseguir. Uma aplicação no aspecto positivo. Jesus que tem a espada, ele que tem a espada, isso quer dizer, ele estava dizendo isso para a igreja de Pérgamo, e diz a nós hoje, que os cristãos de Pérgamo, que estavam debaixo de autoridade romana, debaixo de opressão, não deviam temer. Não deviam temer, porque Cristo é a autoridade suprema. O Império Romano tem autoridade temporária, tem poder, tem a espada na sua mão, mas Cristo tem uma espada mais poderosa porque ele é a autoridade suprema. Então, queridos irmãos, podemos ser consolados com o fato de que, apesar de estarem debaixo de opressão, não precisavam temer, porque o Senhor Jesus Cristo ainda é o Senhor da história. E ele tem a espada para defender o seu povo, ele é o soberano. Essa é a aplicação positiva dessa imagem. Cristo tem a espada, ele julga, ele sabe o que a igreja tem passado, e ele protege o seu povo. Mas há uma aplicação negativa também quanto a isso. Porque aquela igreja, vamos ver daqui a pouco, ela tolerava falsos ensinos, ela tolerava práticas imorais. Então, a palavra de Deus, que é espada, é padrão imutável, não pode ser relativizada. Então, lembrar de Jesus Cristo como uma espada, é lembrar que Jesus Cristo zela pela manutenção da palavra do seu Pai. Então, Jesus Cristo vai proteger a glória de Deus, a honra do seu Pai, e não permitirá, então, que a igreja permaneça de forma constante, abertamente aceitando o pecado, tolerando o erro. Ele vai usar a sua espada para proteger a glória de Deus. E se nós formos levianos com o padrão de Deus na sua palavra, então nós estaremos debaixo de juízo, nós nos colocaremos do outro lado da espada. É isso que nós somos lembrados. Jesus Cristo, com a mesma espada que defende o seu povo, ele traz disciplina para um povo se ele se tornar impenitente, se ele não se arrepender. Interessante porque os estudiosos nos lembram disso, quando pensam nessa figura. Nós, como cristãos, nós somos muito familiarizados com a imagem de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, que é uma imagem central na obra da salvação. Mas não nos esquecemos que o mesmo Cristo, que é o Cordeiro de Deus, também é leão. Ele não é só o Cordeiro que entrega a sua vida para ser imolado. Ele é leão, que protege, que defende a glória de Deus. A glória de Deus não será zombada. A glória de Deus não será afrontada, sem que Jesus Cristo, ao final, execute o juízo com a sua espada. Ele lembra isso à igreja, para encorajar aqueles que estão caminhando com o Senhor e alertar aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor, para que se arrependam a tempo. Depois dessa imagem de apresentação, João apresenta um elogio. E aquela igreja era elogiada por algo que não pode ser desconsiderado, não é algo qualquer. Conheço o lugar em que habitas, verso 13, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Conheço, essa expressão, como em outras passagens, também já vimos isso, denota a ideia de conhecer por experiência. Jesus Cristo está dizendo que ele sabe o que é enfrentar os ataques de Satanás. Ele sabe o que a igreja tem passado. Ele próprio, enquanto esteve aqui na sua vida terrena, ele enfrentou na situação do deserto o diabo face a face. Ele sabe o que a gente tem enfrentado. E ele, quando esteve nessa situação, ele defendeu-se com a espada do Espírito, que é a palavra.
Então ele sabe o que eles têm passado e ele sabe qual é a solução. Por isso ele diz, eu conheço onde vocês estão. Eu sei que situação essa vocês estão passando. O Senhor da igreja se identifica com a igreja. Eu sei que vocês estão vivendo e diante disso ele elogia aquela igreja porque eles têm se mantido fiel mesmo numa situação como essa. O trono de Satanás, como eu disse, alguns estudiosos vão dizer que é o altar de Zeus, que era o símbolo do paganismo que cercava os cristãos da Ásia. Outros vão dizer que essa figura, o trono de Satanás, tem a ver com ali ser o centro do culto ao imperador. É como se ele fosse o trono do império, porque ali é o lugar onde tem o templo do império, e o império é a maior ameaça para a igreja naquele tempo. Outros vão achar que o trono de Satanás tem a ver com o culto ao deus serpente, que é Asclépio, já que Satanás é chamado no Apocalipse, em outras passagens, como a antiga serpente. Apocalipse 12 e Apocalipse 20, essa imagem aparece, Satanás como serpente. Então, essas três são possibilidades. Mas, independente de qual delas é que a figura se reflete, todas são ameaças à igreja. Jesus está falando, eu sei que vocês estão passando uma ameaça. Vocês não estão em um lugar fácil. Não é fácil ser meu servo aí. É um lugar de opressão, de luta. Eu sei disso. E por isso eles são elogiados. Porque mesmo nessa situação tão difícil, está num lugar que é como se fosse a casa do próprio Satanás, eles lá permanecem fiéis. Não é um lugar tranquilo, mas permanecem fiéis, são elogiados por isso. Eles não negam a fé. É interessante como aparece, se você olhar para a sua Bíblia, ou para o slide aqui, o versículo diz a expressão, não negastes a minha fé. A ideia de minha fé ajuda a gente a interpretar, porque fé poderia dizer, está significando, a ideia de fé como confiança em Deus, que é o que a gente chama de aspecto subjetivo, mas fé no Novo Testamento muitas vezes significa também um conjunto de doutrinas, a fé recebida, como por exemplo na carta de Judas, a fé que recebemos dos apóstolos. Como Jesus usa a expressão minha fé, não pode significar confiança em Deus, ou fé subjetiva. Tem que significar fé objetiva, o que vocês receberam. Vocês não negaram a doutrina que receberam. Vocês estão em um lugar difícil, que parece tão difícil, que parece que Satanás mora nessa cidade, mas mesmo assim, vocês não negaram a sã doutrina. Eles são elogiados pela sua fidelidade doutrinária, mesmo num ambiente repleto de cultos pagãos, repleto de superstições. Inclusive, a maioria daqueles irmãos nossos tinham saído do paganismo para a fé cristã. Eles se converteram de cultos pagãos, eles abandonaram superstições para vir para o cristianismo. Isso os elogia, porque eles de fato abandonaram aquelas superstições, de fato abandonaram o paganismo. E mantêm a sã doutrina, não negam a sã doutrina, mesmo diante das ameaças que o império faz à igreja. E ele menciona nesse elogio uma pessoa pelo nome, que é algo incomum nessas cartas. Os nomes não são mencionados assim. Ele menciona a pessoa pelo nome, Antipas. Antipas é um membro da igreja que, pela descrição da carta, foi martirizado. Ele sofreu martírio, ele morreu pela sua fé, pela sua coragem de defender o evangelho. Provavelmente, eu concordo com o Stephen Lawson, quando ele diz que Antipas talvez tenha sido um dos pastores dessa igreja, um dos líderes da comunidade. E que ele não foi morto por qualquer razão, porque só quem tem o direito de dar pena capital, pena de morte, é o Império Romano. Os judeus, as pessoas de cultos pagãos não podem executar pena de morte. As autoridades locais não podem executar pena de morte. A pena de morte é exclusiva do Império Romano. Isso durou até o Império cair. Tanto que, na crucificação de Jesus Cristo, o que eles precisam fazer? Levar o julgamento para Pilatos. Herodes não pode mandar crucificá-lo, o Sinédrio não pode mandar crucificá-lo, tem que ser Pilatos, que tem que mandar matá-lo. Da mesma forma, então, Antipas é morto pelo império. Isso indica que a sua fidelidade era combater essa opressão do império sobre a igreja, rejeitando o culto a Roma e ao imperador, mantendo essa doutrina. Para os seguidores de qualquer religião, de qualquer aspecto do paganismo, era fácil afirmar César como um senhor. Como disse semana passada, era só mais um Deus. Para os cristãos, dizer que César é senhor era negar o Senhor de Jesus Cristo. Por isso eles só diziam, Jesus Cristo é o Senhor.
Então, Antipas é martirizado. Ele morre pela sua fé, pela sua coragem em enfrentar o império, a sedução da facilidade, de um caminho mais fácil e tranquilo, defendendo a verdade. Esse ponto, essa referência ao elogio, nos ensina, meus irmãos, que a defesa da verdade, mesmo, nós devemos defender a verdade, melhor dizendo, mesmo sob o risco dos ataques de Satanás por diversos meios. Não se engane, nós achamos muitas vezes que os ataques de Satanás sobre nós são de acordo com aquilo que é descrito, ou em filmes, e aí filmes ou séries, ou em discursos dessas falsas igrejas que têm canais de televisão. Os ataques de Satanás sobre nós são muitas vezes mais discretos da origem de onde eles vêm do que nós imaginamos. Quando o império persegue a igreja, por trás de toda perseguição, Satanás está. Mas é a mão do império, é a mão do Estado que está agindo. Quando o judaísmo, outro segmento religioso, perseguiu a igreja, da mesma forma. Então, nós não devemos achar que Satanás nos ataca. E aqui eu faço um alerta quanto a isso. Quando alguém diz, olha, cuidado, meu irmão, tem uma coisa sobre você aí. Não seja supersticioso. Nós somos cristãos. A nosso alerta contra o nosso adversário não é quando alguém dá uma palavra. Nosso alerta contra o adversário é saber que todos os dias ele ataca a igreja. Nós somos o povo de Deus, nós somos debaixo de ataque. Esse ataque pode vir pelo Estado, pode vir por pessoas, instituições, e nós vamos ver daqui a pouco, até às vezes por coisas que acontecem dentro da igreja. Então, nosso alerta é muito mais amplo e muito mais constante, para não sejamos atacados. E mesmo assim, diante de todo esse alerta, defendemos a verdade, mesmo sabendo dos riscos. Apesar desse elogio contundente que a igreja recebe, ela recebe também uma acusação muito severa. Nós aprendemos com o elogio a imitar, e aprendemos com a acusação a evitar, a não seguir no mesmo caminho. De que a igreja de Pérgamo é acusada? Versos 14 e 15. Os irmãos podem ler? Tenho, todavia, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Verso 15. Outros sim, também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Bem, primeiro, apesar de eles lutarem para perseverarem como fiéis, uma igreja fiel aos ensinos do Senhor, mesmo assim ali havia tolerância com aqueles que ensinavam falsas doutrinas e costumes. E nós temos que ter muito cuidado hoje em dia, porque nós vivemos a era da tolerância, sendo que tolerância hoje não significa o que ela significava no passado. Se você quiser ler um pouco mais sobre isso, recomendo um livro do Dr. Carson, A Tolerância dos Intolerantes. Tolerância hoje não é mais simplesmente aceitar que o outro tem direito a uma vida, uma opinião, uma crença, um caminho diferente. Isso era o que significava tolerância. Hoje não é isso. Tolerância hoje é afirmar que todos os caminhos, todas as ideias, todas as vidas são igualmente válidas e que eu tenho que obrigatoriamente ter isso ao meu lado, comigo, seja na igreja, na família, no trabalho, em qualquer outro lugar. Isso quer dizer tolerância hoje. Mas aqueles irmãos, eles são acusados por serem tolerantes. A tolerância era o pecado deles. Tolerância quanto ao quê? Tolerância quanto a falsos ensinos e práticas imorais. Aceitar isso no meio da igreja era o pecado da igreja. Então, se por um lado, ser intolerante no sentido de promover algum tipo de ódio e perseguição, como muitos cristãos sofrem em outros lugares do mundo, é pecado, tolerar certas práticas dentro da igreja é pecado também. Passado isso adiante, o maior perigo para aquela igreja, a igreja de Pérgamo, não era a perseguição. Eles sabiam lidar bem com a perseguição. Eles estavam debaixo de perseguição e estavam permanecendo fiéis. O maior perigo para a igreja de Pérgamo era a perversão.
perigo estava mais dentro do que fora. Satanás não conseguiu derrotar a igreja, então ele tentou influenciá-la. Tentou entrar e de dentro influenciar, de dentro minar aquela igreja. Perceba, a acusação de Jesus Cristo, que aparece no versículo 14, não é contra os falsos mestres. Jesus não diz as palavras para os que ensinam a doutrina de Balaão e para os nicolaítas. Ele diz essas palavras para a igreja. Então, Jesus não diz essas palavras para Valdomiros. Não é para eles que ele diz. Para Macedos. Ele diz essas palavras para a igreja. Ele não diz essas palavras para Caio Fábio. Ele não diz essas palavras para Ed Renekiewicz. Ele diz essas palavras para a igreja. A igreja é que tem o papel de filtrar, de impedir que falsos ensinos, que imoralidade entre na sua prática de vida. É a igreja que tem que ter esse cuidado. Não são os falsos mestres. Eles vão lidar com o Senhor da igreja numa outra esfera, que não é a nossa. O que nós temos a responsabilidade de fazer é o que Jesus está ensinando aqui. Não tolerar a presença, não sofrer influência desses falsos mestres, desses enganadores, que com palavras são capazes de seduzir o povo de Jesus Cristo. E que palavras eram essas? Que doutrinas eram essas? No verso 14 aparece doutrina de Balaão. Se você quiser ler mais sobre Balaão, você precisa ler Números 22, Números 25 e Números 31. Lá nesses capítulos do livro de Números, você vai perceber que Balaão, o que ele faz, basicamente vai resultar no povo de Israel em prostituição e idolatria a Baal. O que acontece? Balaão foi contratado, ele era um profeta mercenário, ele foi contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo de Israel. Israel está saindo do cativeiro, o rei dos Moabitas sabe que não pode conter o povo de Deus, então ele contrata esse profeta para que ele acha que, usando esse profeta, ele é capaz de impedir o avanço do povo de Israel. E Balaão tenta fazer isso. Só que Balaão não consegue amaldiçoar o povo de Deus, por uma razão muito simples. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus está abençoando. Essa é a razão muito simples. Ninguém pode impedir a mão de Deus. Nem profeta, nem apóstolo, nem pastor, ninguém. Então Balaão não pode fazer o que ele foi contratado para fazer. Mas Balaão usa de uma artimanha. Se ele não pode fazer isso, se ele não pode amaldiçoar esse povo, ele tem que fazer com que Deus amaldiçoe esse povo. Fazer com que esse povo faça a única coisa que Deus amaldiçoa, que é o pecado. Como Deus amaldiçoa o pecado, ele tem que trazer o pecado para dentro do povo, porque isso vai fazer com que o povo esteja debaixo de maldição e não de bênção. É isso que Balaão faz. Então, junto com os moabitas, o que eles fazem? Eles inserem no meio do arraial dos hebreus prostitutas, buscando incentivar ali liberalidade, idolatria e imoralidade. E o resultado é justamente esse. Imoralidade sexual, praticada pelos judeus, pelo povo hebreu. Além disso, naquela prostituição estava envolvida a prostituição cultica, porque tinha adoração a outros deuses, principalmente Baal. E o culto a Baal começa a entrar no povo hebreu, muito antes do povo hebreu entrar na terra prometida. O culto a Baal já vai se filtrando por meio desse episódio com Balaão. Inclusive, comidas consagradas a ídolos são presentes ali. Tudo isso como uma maneira, um subterfúgio de fazer com que o povo de Deus abandonasse o padrão de Deus e seguisse a mentalidade dos povos à sua volta. Porque isso que eles estavam fazendo, o que os judeus passaram a fazer, era o que os moabitas faziam. É o que todos os outros povos faziam. Então, como se os judeus finalmente cedessem para serem iguais a todos os outros povos à sua volta. E agora eles não eram mais um perigo para os moabitas, porque Balaão disse, se eles fizerem assim, Deus vai os amaldiçoar. E custou muito caro ao povo de Israel. Mais de 240 mil homens morreram por causa desse pecado. A doutrina de Balaão, então, é abraçar o pecado. É tornar o pecado uma prática constante, por meio de uma mentalidade mundana. Uma mentalidade que acha que o pecado é algo corriqueiro, comum, capaz de ser domesticado, capaz de ser controlado. É ceder a isso. Isso é a doutrina de Balaão, trazendo essa figura
para o livro de Apocalipse. Mas também aparece no versículo 15 a doutrina dos nicolaítas. Nicolau, segundo a tradição, foi um líder da igreja cristã que se afastou do evangelho, apostatou da fé, e ao se desviar, ele passou a ensinar que os cristãos poderiam viver como eles bem quisessem, que não existia padrão moral para os cristãos mais. Ensinou um tipo de graça barata, é isso que Nicolau fez. E essa doutrina, essa mentalidade ficou conhecida como a doutrina dos nicolaítas, dos seus seguidores. Uma ideia de um tipo de relativismo que permite, então, a prática de qualquer imoralidade sem medo de qualquer juízo ou disciplina na parte de Deus, já que o cristão, para ele, está sob a graça, no sentido de que graça é uma graça barata, então não há que ter nenhuma resposta moral. O que Balaão e Nicolau têm em comum? Essas mentalidades, ou os efeitos dessas doutrinas, digamos assim, são os mesmos. São frascos diferentes, mas a substância é a mesma, está se tomando. A ideia de que eu, você, um cristão, pode viver de qualquer maneira. Ele pode se assemelhar na prática de vida com o mundo que lhe cerca. Uma mentalidade mundana. Isso é mentalidade mundana. Falei um pouco sobre isso na quarta-feira. Mundanismo não é necessariamente um corte de cabelo, uma roupa ou uma música. Claro que a roupa, o corte de cabelo e a música tem que ser alvo da nossa reflexão. Tudo tem que ser, nós temos que refletir sobre tudo. Mas o mundanismo é muito mais do que isso, meus irmãos. Muito mais do que isso. Aquela igreja estava sendo acusada de aceitar que o que estava lá fora, os valores, as práticas de vida, a imoralidade que era comum lá fora, entrasse na igreja e fosse tolerada. Tolerada. E não era a igreja inteira. Não eram muitos, eram alguns. Alguns. Só que nós aprendemos aqui que a relativização do pecado é algo muito perigoso. É muito perigoso, meus irmãos. O cristão ele não pode fazer concessões ao mundo para tirar vantagem ou para evitar o sofrimento. O cristão não pode fazer concessões como Israel fez, seguindo o conselho, ou as consequências do conselho de Balaão, se misturando com seus vizinhos. Perceba, não estou falando aqui, novamente eu retorno à palavra de quarta-feira, sei que muitos irmãos não estavam presentes, estou falando aqui de alienação das pessoas. A condenação não é porque eles tinham amigos não crentes. Todo cristão tem amigos não crentes. A condenação é que os valores do mundo, um sistema contrário a Deus, rebelde, estava dentro da igreja, o povo de Deus. A igreja não pode fazer isso, não pode ceder a isso. Tiago 4,4, o apóstolo diz assim, uma palavra de alerta muito dura, mas importante. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Perceba, não há zona cinzenta. Não há espaço para racionalização. Jesus diz claramente, quem comigo não ajunta, espalha. Não tem como semi-ajuntar. Não tem como semi-caminhar com o Senhor. Seguir o Evangelho naquilo que é agradável. Não existe isso. Isso é uma impossibilidade. Se a perseguição, por um lado, é perigosa, e outros igrejas foram alertados quanto a isso, a se manterem firmes diante da perseguição, e a igreja de Esmirna foi encorajada por ter sido fiel à perseguição, a igreja de Pérgamo é alertada contra um perigo dentro dela. Eles resistem às pressões externas, a Roma, ao imperador, aos cultos pagãos, resistem a tudo isso. Ao mesmo tempo que fazem isso com tanta tranquilidade, são elogiados, aceitam dentro da sua igreja práticas contrárias à palavra de Deus. Que pelas palavras usadas, lembrando de Balaão e dos nicolaítas, tinham a ver claramente com perversão sexual. A palavra usada para imoralidade aqui é a palavra porneia, que é usada para todo tipo de imoralidade sexual. Todo tipo. Seja ela promiscuidade, seja ela homossexualidade, o que você pode imaginar. Toda perversão sexual, todo o desvio da vontade de Deus se encaixa nessa palavra, a palavra porneia. É a objetificação do outro para satisfação de prazeres sexuais. É manipulação daquilo que Deus criou para alegria e satisfação dos seres humanos, usar como um fim em si mesmo.
E eles são alertados quanto a isso, porque isso está presente na igreja. Apesar deles buscarem se defender dos inimigos externos. Eles estão perdendo uma luta seríssima dentro da igreja, por tolerarem isso dentro da comunidade. E aí, então eles são chamados para o arrependimento. Versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Diante de um diagnóstico tão sério quanto esse, a solução não podia ser uma solução qualquer. A solução é uma solução radical. Arrependimento. Essa palavra, ela é uma palavra-chave na fé cristã, porque ela significa mudança total, inversão de caminho, abandono de onde estava indo para ir para um outro lugar, o lado oposto. Não é um pequeno ajuste. Arrependimento não é um pequeno ajuste. Arrependimento significa um ajuste em termos, pensar em termos matemáticos, né, de 180 graus. É o caminho oposto que eu estava indo antes. Eu tenho que abandonar esse caminho, virar de costas para ele e caminhar na direção oposta. É isso que significa arrependimento. E essa é a única solução para um diagnóstico tão grave quanto esse. Interessante porque a imagem da espada, como eu mencionei há pouco, aparece novamente no versículo 16. E aqui uma curiosidade que pode nos ajudar a entender como muitas vezes uma figura importante como essa, nós temos que aprender, pode ser mal vista também. Essa figura da espada na boca, ela tem uma conexão com a história da igreja. Porque quando Martim Lutero estava na universidade, na verdade, isso na universidade, ele tinha, na universidade tinha uma capela que tinha uma imagem de Jesus com uma espada saindo da boca. E Lutero, porque estava lutando, porque ele não conhecia a graça de Deus, e ele achava que ele podia, algum homem precisava agradar a Deus pelos seus méritos, né? E ele nunca conseguia, essa era a luta de Lutero, né? Como é que eu vou agradar o Senhor se eu sou um pecador? Ele não conhecia a graça de Deus ainda, antes de se converter. Então, ele acordava mais cedo, para poder fazer um caminho mais longo para a aula, para não ter que passar entre o dormitório e a aula, pela frente da capela, diante da imagem. Porque muitas vezes ele disse isso, parecia que aquela imagem ia sair, ia pegar aquela espada e perfurar ele. Por causa do medo de Jesus como juiz. Mas por quê? Porque ele não conhecia a graça de Deus. Perceba como a graça de Deus apresenta nesse versículo, mesmo falando de juízo. Porque a primeira palavra é, portanto, está falando a partir do que falou antes, arrepende-te. Antes do juízo, antes da notícia de que se não houver arrependimento há condenação, a primeira palavra é, ainda há esperança, se arrependa. Se arrependa. Troca de caminho, se arrependa. Não troca de caminho como Lutero, evitando passar pela espada, porque ninguém poderá evitar de passar por Jesus Cristo no dia do julgamento. No dia do juízo final, ninguém poderá escapar, passar por outro caminho, evitando Cristo com a sua espada. Por isso ele diz, se arrependa agora. Ainda há oportunidade de arrependimento. Ainda há oportunidade de experimentar a proteção dessa espada, não o juízo dela. Se arrependa agora. Mas a chamada do arrependimento traz um outro alerta. Porque se não vocês fizerem isso, primeiro, eu vou pelejar contra esses homens que fazem isso no meio da igreja. Os falsos mestres, meus irmãos, eles vão ser punidos severamente. Eles vão ser punidos, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Isso não quer dizer que nós, como igreja, não precisamos denunciar os falsos mestres hoje. Mas quer dizer que, mesmo aqueles que ainda estão ocultos para nós como falsos mestres, fiquemos tranquilos que o Senhor da igreja os conhece. Ele sabe quem são os lobos em pele de cordeiro e eles serão julgados pelo Senhor no tempo oportuno. Inclusive, Marcos capítulo 9, verso 42, traz um alerta muito grande, que deve causar temor naqueles que conduzem o rebanho de Jesus Cristo ou que falsamente o conduzem. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Quem disse isso foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, a encarnação do amor. Disse que aqueles que fazem isso com os seus, com o seu rebanho, seria melhor para eles, que ao invés de enfrentar o juízo de Jesus Cristo, passassem por essa coisa terrível aqui. Seria muito melhor para eles, muito mais tranquilo do que enfrentar o juízo de Jesus Cristo, que está guardado para aqueles que desviam esses pequeninos, ou seja, as ovelhas, fazendo tropeçar aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas além do juízo de Cristo sobre os falsos mestres, a igreja tem que tomar uma postura. A igreja precisa colocar o pecado para fora.
A igreja precisa exercer a disciplina. E essa é uma palavra que muitas vezes nos nossos dias ela é negligenciada. Mas ela não pode ser negligenciada. Porque a disciplina, meus irmãos, ela visa duas coisas. E a igreja de Pérgamo deveria fazer isso. E toda a igreja cristã de verdade tem que fazer isso. A disciplina visa primeiro, na questão individual, no cristão que está em pecado, alertá-lo, despertá-lo, para que ele não seja enganado, achando que ele pode permanecer numa vida de pecado, contrário à vontade de Deus, e tudo estará bem. Então a disciplina serve na questão individual para alertar, para despertar, para chamar ao arrependimento, para acordar alguém que está adormecido, enganado. Então, quando a igreja pratica disciplina, esse não é falta de amor, pelo contrário, esse é o maior ato de amor que ela pode praticar para uma pessoa que está em pecado. Usar a disciplina para acordá-lo, para mostrar a gravidade do pecado. Se o pecado não fosse grave, o nosso Senhor não teria que ir para a cruz por causa dele. Então, a igreja pratica a disciplina nesse nível para que a pessoa seja desperta. E João diz, palavras de Jesus ditas por João, escritas por João, tem que praticar essa disciplina, tem que removê-los daí. Se vocês não removê-los, eu vou então trazer juízo sobre essa comunidade. E essa é a segunda razão pela qual a igreja pratica a disciplina. A igreja pratica a disciplina em nível individual para ajudar o pecador que se arrependa. E a igreja pratica a disciplina para que a comunidade não se coloque debaixo do juízo do Senhor, por falta de impenitência, por falta de arrependimento, para livrar a igreja disso. Apesar do pecado lá ser de alguns na comunidade, toda a igreja é chamada para arrependimento, toda a igreja é chamada para mudar de caminho. E se não houver arrependimento, só resta uma alternativa: juízo. E a graça de Deus está manifesta justamente no fato de que Ele alerta o seu povo quanto a isso. Deus não teria obrigação nenhuma de nos avisar quanto a isso. Ele podia simplesmente nos deixar em nossos próprios caminhos, já que fomos nós que construímos esses caminhos. E esses caminhos levariam então para o juízo. Mas Ele, pela sua graça, diz: se arrependa. Retire essas pessoas do meio de vocês. Não receba mais influência deles, para que eu não tenha então que executar o juízo como está prometido. Para aplicar esse ponto antes de ir para o último verso. Meus irmãos, o pecado, ele não pode ser encoberto. Porque o pecado encoberto adoece a pessoa e adoece a comunidade. Ele adoece a igreja. O pecado não pode ser tolerado, porque ele é uma afronta contra Deus. Então, o pecado adoece o indivíduo, adoece o cristão, adoece a igreja, e ele é afronta contra Deus. Por isso, a solução é só uma: arrependimento. Arrependimento. Perceba, não é só ficar triste, que seria o remorso. Essa pode ser uma etapa, e na verdade é importante isso. Mas é mais do que isso. Não é só ficar preocupado com as consequências do pecado, que é muito comum para nós, seres humanos caídos, nos preocuparmos com as consequências, ser descoberto. Não é só isso. É abandono do pecado. É pedir ao Senhor forças e lutar para abandonar, dia após dia, o pecado e ir caminhando na direção oposta. Isso é arrependimento. E essa é a única alternativa para quando o pecado está presente nas nossas vidas e na vida da igreja. Individualmente, o arrependimento vai restaurar o cristão caído. Vai ajudá-lo a se reerguer, voltar a caminhar com o Senhor. E na comunidade, o arrependimento, ele gera fortalecimento da igreja e resulta, muitas vezes, em disciplina daquele que é impenitente, ou seja, daquele que não está disposto a se arrepender. Por isso, Jesus Cristo elogia a igreja pelo aquilo que ela faz, mas a lembra, a alerta de que há algo muito grave acontecendo dentro dela, que ela pode não estar vendo, está negligenciando. E nós não podemos correr esse risco de negligenciar os efeitos do pecado sobre nós. O pecado, meus irmãos, ele é a segunda força mais poderosa que existe no universo. E só está abaixo do poder de Deus. Por isso ele não pode ser banalizado, porque ele é mais forte do que nós. Nós somos mais fracos do que o pecado. Por isso não podemos lidar com ele se fosse coisa qualquer. Temos que levar a sério a nossa luta contra ele no poder do Espírito. Como igreja, devemos nos arrepender, confessar os pecados e abandoná-los dia após dia, para que o Senhor, então, nos dê restauração e não disciplina e juízo. E o último versículo, verso 17. Os irmãos podem ler? Quem
sobre essa pedrinha escrita um novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Como nas cartas anteriores, nas que veremos adiante, Jesus Cristo ele apresenta um vislumbre, um lampejo do céu, do que está prometido, para encorajar a igreja a permanecer fiel e a lutar pelo que ela deve lutar aqui. Então ele apresenta uma promessa para encorajar a igreja. Depois de elogiá-la, depois de lembrar dos seus pecados que ela deve se arrepender, ele dá uma promessa para aqueles que ouvirem a sua palavra. E nessa promessa, nessa carta da igreja de Pérgamo, algumas palavras aparecem aqui que precisamos esclarecer para entender as implicações disso. Primeiro fala de maná escondido, que é uma referência a Êxodo 16. Mas é interessante perceber porque o maná ainda era a fonte de alimento do povo hebreu no tempo onde Balaão fez as suas artimanhas e armadilhas. Então o maná, ele era um alimento dado por Deus ao seu povo. Há um contraste aqui com o alimento consagrado aos ídolos. Claramente essa é a imagem aqui. Deus alimenta o seu povo. A ideia de que quem persevera nos ensinamentos do Senhor é alimentado por Ele, alimentado por Deus, ao invés de comer na mesa dos ídolos, na mesa de outros deuses. Você come, você é alimentado pelo próprio Deus, que é o maná escondido. Só que também nós não podemos esquecer que a referência que aparece nos evangelhos de Jesus Cristo, como o pão vivo que desceu do céu. Cristo é o maná escondido. Ele é o pão vivo que desce dos céus e alimenta o povo de Deus. Então, o que João está dizendo para aquela igreja é, o Senhor da igreja está dizendo, aqueles que se arrependerem, aqueles que ouvirem a minha voz, vão ter alimento perpétuo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o pão deles, que os alimentará. O próprio Cristo está dizendo, eu sou o pão, o meu corpo vai alimentar vocês. Vocês serão sustentados, como Israel foi sustentado no deserto, vocês serão sustentados para sempre. Não faltará sustento para vocês. Aqueles que ouvirem a minha palavra e atenderem o que eu estou dizendo, serão eternamente alimentados. É um convite para o banquete do Messias, que é a figura das bodas do Cordeiro, que o próprio livro de Apocalipse traz mais à frente, que João apresentará. Um banquete, nós seremos alimentados pelo Senhor, como o maná alimentou o povo no deserto. E mais, pedra branca. A pedra branca tem duas possibilidades de referência, e as duas têm significados correlacionados para essa promessa de Jesus Cristo à igreja. A pedra branca, muitas vezes, era usada na prática judicial antiga, uma prática de absolvição. Então, por exemplo, Atos 26, 10, aparece essa referência. O magistrado ele usava a pedra branca como sinal de que o seu veredito era de absolvição. Então, essa pessoa está absolvida e a pedra branca servia para isso. Mas também, uma pedrinha branca muitas vezes era usada como um tipo de bilhete de entrada em certos festivais antigos no Oriente. Então, tanto João pode estar se referindo ao perdão do povo de Deus, quanto a esse convite para o banquete, o convite para uma festa. Então, nós entendemos, nós percebemos que, depois de perdoado Jesus Cristo, nós temos uma garantia. A garantia do próprio Senhor da igreja, de que, como perdoados, como absolvidos, nós somos convidados para entrar nas bodas do Cordeiro, para o banquete do Messias. Essa é a promessa para encorajar a igreja. Vocês foram perdoados, e vocês farão parte de um banquete muito melhor do que qualquer um desses banquetes pagãos que vocês veem por aí. Uma festa muito mais completa, com um alimento muito mais, desculpe o pleonasmo, alimentador, que é o próprio pão vivo. Que é o próprio pão vivo, que é dado pelo próprio Deus. E tem um novo nome. A ideia de novo nome, no livro de Apocalipse, sempre traz a ideia de uma nova identidade, um novo começo. Uma das coisas que mais me fascina na mensagem do Evangelho é que sempre há a chance de um novo começo. Perceba, essa igreja ouviu uma acusação muito dura. Muito dura. E Deus teria todos os motivos para fazer com eles, assim como conosco, um juízo definitivo e rápido. Mas o Senhor, gracioso que é, dá nova oportunidade, dá novo nome, nova identidade. Chama aquela igreja para arrependimento e promete, quem ouvir minhas palavras tem novo começo, tem novo nome, para participar dessa festa, desse banquete. Meus irmãos, concluo lembrando que nós precisamos estar atentos
e prontos para resistir aos ataques de fora. Há ataques externos para a igreja, e que como igreja de Pérgamo nós precisamos resistir a esses ataques. Nós precisamos resistir à ridicularização. Cada vez será mais comum, como sempre foi, que nós cristãos sejamos ridicularizados na praça pública. Falei algumas semanas, talvez na semana passada, não me lembro agora ao certo, vai existir até um grupo de cristãos que será elevado a um status de uma elite intelectual, os bons cristãos. Mas é porque eles fizeram justamente seguindo as doutrinas de Balaão e dos nicolaítas. Aqueles que se arrependerem e servirem ao Senhor serão ridicularizados em praça pública. A esfera pública vai ser um espaço onde nós seremos enfrentados todos os dias. Nós temos que estar preparados para ataques de fora, como ameaças, perseguições. As perseguições não acabaram. No século XX, mais cristãos morreram do que todos os outros 19 séculos anteriores somados. No século XXI não será diferente. Não será diferente. Até que o nosso Senhor volte, não será diferente. Nós estamos preparados para ataques externos. Sejamos perseverantes. Não temamos a espada, porque Cristo, o Senhor, tem a espada mais poderosa, que rege a história. E Ele defende o seu povo. E no final, executará juízo sobre aqueles que afrontam a verdade do Evangelho. Mas também não podemos esquecer dos riscos internos. O fato de termos preparação para enfrentar que os ataques vêm de fora, nos fazer esquecer que há muitos perigos dentro da comunidade, porque esses perigos são dentro de nós. Muitas vezes as pessoas fazem uma linha divisória entre a igreja e o mundo da seguinte maneira: nós, igreja, mundo, aí faz uma linha, como se fosse a parede do templo, por exemplo, ou eu, igreja, quando estou andando por dia, né, o braço da igreja, uma linha, um círculo em volta de mim. A linha divisória não é essa. Se fosse essa, meus irmãos, era bem fácil resolver as coisas. A linha divisória está aqui, ó, passando dentro do nosso coração. Tem mundo dentro da gente. Tem trevas dentro da gente, ainda. Então tem uma linha divisória aqui. Então a luta também é nessa esfera. Nosso adversário Satanás, muitas vezes, usa o pecado, usa a distorção da adoração a Deus para enfraquecer a nossa relação com Deus. E ao enfraquecer a relação com Deus, ele enfraquece a igreja. E aí ele consegue o seu objetivo de qualquer maneira, que é roubar a glória de Deus, enfraquecê-la, manchá-la, ao afetar o povo de Deus por meio do pecado. Por isso, não podemos tolerar ídolos no nosso coração. O dinheiro, o status, as falsas ideias sobre Deus não podem dominar o nosso coração. Não pode haver outras pessoas, outras coisas, qualquer que sejam, materiais ou imateriais, ocupando o lugar que é de Deus. Deus é o alvo do nosso culto, da nossa vida, não pode haver outra coisa. Não podemos tolerar ídolos no coração e não podemos ser benevolentes com o pecado, começando com aqueles que estão em nós mesmos. Quando nós pensamos na necessidade desse alerta, não podemos esquecer de, primeiro, olhar para nós mesmos. Primeiro, eu preciso, me arrepender, buscar o Senhor e confessar, para que então, nós como igreja, como corpo de Cristo, possamos ajudar aqueles que ainda permanecerem fracos, para que se arrependam. E só aqueles que se recusarem a se arrepender, então, recebem a disciplina como sinal de alerta, para que possam, então, despertar desse engano onde estão vivendo. Não podemos aceitar ídolos, nem tolerar o pecado entre nós, com o risco de nos afastarmos de Deus. Estamos sob a ameaça de um juízo que não cabe ao povo de Deus, mas cabe somente aos impenitentes, àqueles que não se arrependem. A graça de Deus é muito maior do que a nossa iniquidade. Por isso, o que nós precisamos é abandonar o nosso pecado e confiar na graça do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, diante daquilo que ouvimos e ouvimos pela Tua Palavra, diante daquilo que experimentamos ao observar como a Tua Palavra reflete a nossa realidade de vida, Pai, primeiramente nós temos que confessar nossos pecados, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a enxergar em nós mesmos aquilo que desagrada ao Senhor, para que possamos então, em luta constante, abandonar, Senhor, aquilo que é uma ofensa contra o Senhor.
qualquer desvio da Tua palavra, o abandono dos Teus valores, ó Pai, nos desperta para isso, Senhor, para que possamos, então, ter a nossa vida ajustada. Pai, nos traz de volta para o caminho, se temos caminhado longe do Senhor. Para aqueles irmãos que estão, talvez, vivendo com pecados escondidos, ocultos, muitas vezes achando que não há nada de mal com isso, porque o único perigo é a descoberta, é a publicidade desse problema. Pai, os adverte pela ação do Teu Espírito de que isso não é verdade. Pai, que eles sejam despertados, Senhor. Que haja arrependimento, confissão e abandono do pecado. Pai, nos ajuda, Senhor, sermos uma igreja que ama a santidade e que a busca todos os dias, ó Pai. Pai, nos fortalece também para enfrentarmos ataques externos, lutando, Senhor, contra as pressões à nossa volta, ameaças. Muitas vezes, Senhor, a pressão de ter uma reputação aceitável. Pai, que nós nos preocupemos muito mais com a maneira como o Senhor tem nos visto, ó Pai, do que qualquer outra coisa. Que a nossa fidelidade ao Senhor seja contra as pressões externas, seja contra a nossa vida como cristãos, nossas práticas, seja fundamentada pela Tua palavra. Fortalece-nos, Senhor. Age em nós por meio do Teu Espírito, Senhor. Para que sejamos uma igreja firme em termos doutrinários e fiéis em nossa prática de vida, Senhor. Pai, ajuda, Senhor, aqueles que têm caminhado conosco, que não conhecem a Tua graça ainda. Que talvez, ao pensar na imagem de Cristo como juiz, como a Tua palavra tão claramente apresenta, tenham medo. Talvez haja em seus corações o mesmo temor que havia no coração de Lutero. O que vai ser de mim quando eu estiver diante desse juiz? O que vai ser de mim ao enfrentar essa espada? Ó Pai, que essas pessoas conheçam a Tua graça, que perdoa e restaura pecadores como nós. Que eles então depositem a confiança no Senhor. E ao fazer isso, experimentem uma nova vida que só Cristo pode dar. Pai, como Teu povo, não tememos o juízo final, não por nós mesmos, mas porque Cristo, o Senhor da igreja, nos cobriu com o Seu sangue perdoador. Então nos ajuda, Pai, a viver em conformidade com essa graça que recebemos. Que busquemos então a santidade para honrar o Teu nome e o sacrifício do nosso Salvador. Em tudo isso, nós pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre e Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e